Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Estimados irmãos e irmãs, Jesus está caminhando sempre para Jerusalém, o caminho do amor, o caminho da doação total, da entrega de si próprio. E neste caminho, enquanto passava entre Samaria e Galileia, ele se encontra com estes 10 leprosos. Nós somos convidados a olhar num primeiro momento para esses leprosos. O leproso, na linguagem bíblica, é aquele que é totalmente abandonado, aquele que é rejeitado pela sociedade, aquele que tem apenas Deus, a Deus, como sustento para a sua vida. O leproso, então, ele vivia fora dos muros da cidade e era obrigado a gritar: impuro, impuro, sempre que aparecesse alguém por perto, para não correr o risco de contaminar aquele que estava sadio. Então olhemos para a vida do leproso. O leproso, ele passava por 3 situações. A primeira situação, a de ter que enfrentar a sua própria lepra, a lepra que não tinha cura. Então ele via a sua vida ir se consumindo, o seu corpo ir se consumindo, se deteriorando aos poucos por causa da enfermidade. Essa era a primeira cruz que o leproso carregava. Outra cruz era do abandono das outras pessoas, dos irmãos, porque ninguém chegava perto de um leproso para cuidar e dar o carinho necessário. Então, além de enfrentar a sua própria lepra, o seu mau cheiro, ele estava sozinho, não tinha ninguém para cuidar de suas feridas. E depois, o leproso é aquele que naquele tempo pensava que era castigo de Deus. Então ele se sentia às vezes também condenado por Deus por algum pecado, por algum mal que ele fez, como um castigo de Deus. São 3 coisas. Ter que enfrentar si mesmo na sua lepra, o abandono do outro e às vezes até mesmo pensar que era abandonado por Deus. Este era o grande dilema, e foi assim que estes 10 leprosos se dirigiram até Jesus à distância, nos diz o Evangelho, à distância. E o que eles pedem para Jesus não é: Senhor, me cura, me ajuda, sara minha lepra, minha ferida. Se nós prestarmos atenção, o pedido deles: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Primeira coisa, eles reconheceram que Jesus era um mestre, alguém estimado, alguém de autoridade. E depois o que eles pedem era compaixão. A compaixão é um sentimento que nos aproxima do outro. A compaixão aqui que eles queriam era que Jesus olhasse para a situação deles de abandono total, para a dificuldade que eles passavam, e tivesse compaixão e misericórdia daquela gente. Jesus vê de longe aqueles leprosos. Não diz o Evangelho que se aproxima, que Jesus se aproxima, como fez Francisco de Assis no século XIII, depois também com leprosos. Ele abraça, beija o leproso. Jesus permanece de longe, mas ele fala algo. Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Por quê? Porque somente os sacerdotes eram aqueles autorizados para dizer se a pessoa estava apta ou não para voltar ao convívio da sociedade. Então, Jesus disse para apresentar aos sacerdotes
porque na verdade Jesus já estava agindo na vida daqueles leprosos. Então, na medida que eles foram se apresentar aos sacerdotes, no caminho mesmo, eles já sentiram-se curados, já foram agraciados pela bênção, pela cura que veio da palavra de Jesus. Então, ao perceberem-se curados, apenas um volta a Jesus para agradecer a cura. Isso nos lembra muitas vezes, muitos de nós, ou alguém que nós conhecemos, quando suplicamos, caímos aos pés de Jesus quando precisamos de alguma coisa, mas depois esquecemos de agradecer a graça obtida. Muitos estão pedindo, mas poucos estão agradecendo. Nós precisamos, animados por essa palavra, viver de uma forma mais intensa na nossa vida a gratidão. A gratidão, meus irmãos e irmãs, é uma virtude. E não dói dizer um muito obrigado para o outro que faz uma caridade para nós, uma gentileza. Às vezes, tudo acontece tão automático na nossa vida que nós vamos perdendo essa capacidade de interagir, de agradecer, criar esses laços fraternos, esses laços de irmãos uns com os outros. Então, gratidão é uma palavra que deve fazer parte da nossa vida, nos diz Jesus, neste Evangelho. Então, aquele homem curado glorificou a Deus, voltou a Jesus. A gratidão fez com que ele voltasse a Jesus e agradecesse. Então, olhemos para a nossa vida, quantas coisas, quantas graças já obtivemos, mas quantas vezes agradecemos? Chegou a hora, então, de sermos mais gratos ao Senhor. A exemplo deste samaritano, é alguém considerado um estrangeiro, mas foi o único que voltou até Jesus. O convite é voltarmos para Jesus e rendermos a Ele uma ação de graças. Na primeira leitura, nós encontramos a cura de um outro leproso, Naamã, o sírio. É um estrangeiro também, que foi curado pela força de Deus, do Deus verdadeiro. Após se lavar por 7 vezes naquele rio, como havia pedido Eliseu, ele recebe a cura e fica com a pele parecendo a de um bebê. Foi curado da sua lepra. Por causa da sua fé, por causa da sua obediência à palavra de Deus. E depois ele queria retribuir de alguma forma a Eliseu, mas Eliseu de modo nenhum quis receber bonificação, gratificações. Mas a partir daquele momento, Naamã, o sírio, o leproso curado, agora passava a adorar o Deus verdadeiro, a cultuar o Deus verdadeiro. Então, a atitude é essa, meus irmãos e irmãs, diante da graça de Deus que acontece nas nossas vidas, diante das nossas lepras que somos curados, a atitude é voltarmos para o Senhor num gesto de gratidão. E isso nós fazemos a cada Eucaristia, quando nos reunimos em torno do altar do Senhor. A palavra Eucaristia significa ação de graças. Então, quantas vezes nós substituímos a nossa ação de graças para buscar outras coisas? Uma pescaria, ir para a chácara, um passeio. Não que não podemos fazer isso, mas a ação de graças vem em primeiro lugar. É graças a Deus que tudo acontece na nossa vida. Então, que nós tenhamos essa mentalidade, esse discernimento
de que a cada Eucaristia nós estamos agradecendo a Deus por tudo que Ele realiza em nossas vidas. A cada Eucaristia nós nos reunimos enquanto irmãos. Hoje nós temos um motivo mais que especial. Estamos reunidos, festejando Nossa Senhora Aparecida. E o tema de hoje é justamente esse, com Maria, buscar viver a fraternidade dentro da igreja. Estamos reunidos nesse objetivo de rendermos graças a Deus, mas também a Maria Santíssima. Quem aqui nunca recebeu uma graça de Nossa Senhora, pela intercessão de Nossa Senhora? Muitos aqui eu tenho certeza que têm testemunhos de vida. E muitos aqui estão buscando ainda uma graça. Tenham fé, tenham fé. Há muitos relatos e nós sabemos de graças obtidas pela intercessão de Maria Santíssima, mas nós estamos reunidos então em fraternidade. A fraternidade significa sermos irmãos, nos considerarmos irmãos. Às vezes nós sentamos aqui nos bancos, nos encontramos na igreja, às vezes nem conhecemos um ao outro, o outro é um estranho para nós. A proposta é criar fraternidade. Vamos ter as barraquinhas. Será que nós nos interagimos enquanto essa comunidade, essa fraternidade que somos convidados a ser na igreja? Será que nós temos a capacidade de criar um diálogo respeitoso? Hoje, às vezes, nós temos essa dificuldade por causa de ideologias, por causa de pensamentos contrários. Precisamos buscar aquilo que nos une, aquilo que nos faz irmãos, e não aquilo que destrói, traz ódio para a nossa vida. Evitemos isso, principalmente no ambiente da igreja. Isso tem destruído a nossa convivência fraterna, isso tem trazido muita falta de paz para a nossa igreja. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra é essa: fraternidade, diálogo, sermos verdadeiramente irmãos. Irmãos que vivem a mesma fé, que buscam defender a vida e servir a Deus. Servir a Deus como fez Maria Santíssima, a nossa mãe querida, a Nossa Senhora Aparecida. Que ela interceda por cada um de nós, pela igreja, sobretudo por essa comunidade dedicada a ela, para que aprendamos a ser seus filhos e irmãos uns dos outros. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.